A história dos Hebreus, parte 7, capítulo 6. Os egípcios perseguem os israelitas com um numeroso exército e os alcançam à margem do Mar Vermelho. Moisés implora nesse perigo o auxílio de Deus. 96, Êxodo 12. Os israelitas saíram do Egito no mês Xântico, ou Nissan, a dias 15 da lua, 430 anos após Abraão, nosso pai, ter vindo à terra de Canaã, e 215 anos depois que Jacó ter chegado ao Egito. Nota de rodapé, em 215 anos. Artigo 85 diz 400 anos. Fim da nota de rodapé. Moisés tinha então 80 anos e Arão, seu irmão, 83. Eles levaram consigo os ossos de José, como este havia determinado. 97, Êxodo 14. Nem bem haviam saído os hebreus, os egípcios arrependeram-se de os ter deixado partir. O rei ficou mais arrependido que todos os outros, porque considerava Moisés um mago e estava certo de que todas as pragas que o Egito sofrera eram efeitos de sua magia. Por isso ordenou que tomassem as armas deles, para persegui-los e obrigá-los a voltar, se ainda fosse possível alcançá-los. Agia assim porque pensava não estar com isso se opondo à vontade de Deus, pois eles se haviam retirado sob a licença que ele mesmo concedera. Imaginava ainda que não teria dificuldades para vencer homens cansados e desarmados. Assim, os egípcios os perseguiram, passando por caminhos difíceis e ásperos, que Moisés escolhera de propósito, tanto para fazê-los sofrer o castigo pela violação da palavra, se arrependessem de os ter deixado partir e os perseguissem, quanto para impedir que os filisteus, vizinho dos egípcios e inimigo dos hebreus, fossem avisados de sua saída. Quis também deixar o caminho comum que leva à Palestina e tomar o do deserto, embora mais difícil, para ir oferecer sacrifícios a Deus sobre o Monte Sinai, segundo a ordem que de Deus havia recebido, e então tomar posse da terra de Canaã. 98. Ao chegar às margens do Mar Vermelho, os hebreus viram-se rodeados de todos os lados pelo exército dos egípcios, composto de 600 carros de guerra, 50.000 cavaleiros e 200.000 homens de infantaria, bem armados. Não lhe sendo possível escapar, porque o mar os cercavam de um lado e a montanha, inacessível, com rochedos que se estendiam pela praia, do outro. Eles tampouco podiam combater, porque não tinham armas, nem resistir a um cerco, porque haviam consumido todos os víveres. Assim, nada mais lhes restava para salvar a vida, senão entregar-se nas mãos dos inimigos. Esse tão grave perigo fê-los esquecer os muitos prodígios que Deus fizera para colocá-los em liberdade. Acusaram Moisés pela sua infelicidade, e sua incredulidade cresceu tanto que, quando ele o quis certificar da proteção de Deus, tentaram apedrejá-lo e voltar voluntariamente à antiga escravidão. Isso porque, além da própria incerteza,
Os homens estavam atônitos com os gritos e lágrimas de suas mulheres e filhos, e a dor de se encontrar em tal extremo levava-o ao desespero. 99. Moisés, sem se admirar de ver a grande multidão acirrada contra ele, permaneceu firme no propósito de levar a cabo a sua incumbência. Não podia conceber que Deus, após ter realizado tantos milagres, para lhes dar a liberdade, fosse permitir que morressem, ou que voltassem a cair nas mãos dos seus inimigos. E, para dar-lhes coragem e despertar neles a esperança, assim falou: Embora seja um homem que deveis o favor de vos ter conduzido até aqui de maneira tão admirável, poderíeis duvidar da continuação do seu auxílio? Se o mesmo Deus quis ser o vosso guia, é loucura não quererdes confiar na sua proteção para um futuro, depois de terdes visto a realização das promessas que vos fiz de sua parte, quando mesmo não teríeis ousado esperar. Acaso não é nos maiores perigos que se faz necessário confiar no seu auxílio? Ele permitiu, sem dúvida, que vos encontrassem reduzidos a esse estado, a fim de que, julgando-vos perdidos, os inimigos se convençam de que não podereis escapar. Assim, o auxílio que ele vos der fará conhecer a todos não somente o seu poder, ao qual nada resiste, mas também um afeto que vos dedica, pois é principalmente nessas ocasiões que se compraz em fazer ver que combate por aqueles que esperam somente nele. Deixai, portanto, as dúvidas e hesitações, pois ele quer ser o vosso defensor e pode tornar grande o que é pequeno e fortificar o que é fraco. E esse formidável exército, por mais que seja, não vos espante. E embora rodeados de um lado por montanhas e de outro pelo mar, não deveis perder a coragem, pois Deus pode, quando lhe aprouver, secar o mar e abaixar as montanhas. Capítulo 7. Os israelitas passam o Mar Vermelho a pé enxuto. Os exércitos dos egípcios, querendo persegui-los, nele perece completamente. Depois de falar assim, Moisés conduziu os israelitas pelo mar à vista dos egípcios, que, por estarem cansados da viagem, haviam adiado o combate para o dia seguinte. Nota do redator. Moisés tinha um problema de dicção. Nota do narrador. Pessoal,
eu estou personificando aproximadamente como eu encaro que deveria ser Moisés falando, ok? Segundo o livro dos Justos, que também é narrado neste canal, acesse a aba da playlist e procure lá o livro dos Justos. Esse livro ele é citado na Bíblia, tanto em Samuel quanto em Josué, e ele diz que quando criança ainda, Deus queimou a língua de Moisés com uma brasa, através de um anjo, e ele provavelmente tem essa língua pesada exatamente porque ela era contraída por uma queimadura, ok? Então eu procuro fazer a voz dele da forma como eu narrei anteriormente e seguirei desta forma. Peço um pouco de paciência para que entenda, estou entrando no personagem, ok? Fim da nota do narrador. Quando chegou à beira do mar, tendo na mão a vara com qual fizera tantos milagres, implorou o socorro de Deus e fez esta ardentíssima oração: Vós vedes, Senhor, que é humanamente impossível, quer pela força, quer pela astúcia, escapar de um perigo tão grande como esse que agora nos encontramos. Somente vós podereis salvar este povo que saiu do Egito apenas para vos obedecer. A nossa única esperança está em vosso auxílio. Somente vós podeis ser o nosso refúgio em tão extrema conjuntura. E podeis, se quiserdes, defender-nos contra o furor dos egípcios. Apressai-vos, pois, Deus Todo-Poderoso, em estender o vosso braço em nosso favor e erguei o ânimo e a esperança do vosso povo, que se encontra em desalento e desespero. Este mar e estes roceiros que nos cercam e se opõem à nossa passagem são obra de vossas mãos. Ordenai apenas, Senhor, e obedecerão a vossa ordem. E podeis até mesmo, se quiserdes, fazer-nos voar pelos ares. Esse admirável guia do povo de Deus, depois de encerrar a sua oração, tocou o mar com sua maravilhosa vara, e no mesmo instante este se dividiu, para deixar os hebreus passar livremente, atravessando a pé enxuto, como se estivesse andando em terra firme. Moisés, ao ver essa manifestação do auxílio divino, entrou primeiro no espaço aberto e ordenou aos israelitas que o seguissem por aquele caminho que o Todo-Poderoso, contra a ordem da natureza, lhes providenciara, e que ele, Deus, a ele rendessem graças, tanto mais fervorosas quanto podia passar, por incrível o meio que se servia para livrá-los. Os hebreus, não podendo mais, no momento, duvidar da assistência de Deus, tão visível, apressaram-se em seguir Moisés. Os egípcios, ao contrário, julgaram primeiro que o medo lhes havia perturbado a inteligência, levando-os a se precipitar daquele modo num perigo tão evidente e numa morte inevitável. Mas quando os viram avançar sem obstáculo algum e que nenhum mal lhes sucedia, perseguiram-nos com ardor, na certeza de que um caminho tão estranho não seria menos seguro para eles do que para aqueles que nele vinham. Andar sem nenhum temor. A cavalaria entrou primeiro, seguiu a todo o resto do exército, e como haviam empregado muito tempo para se preparar e tomar as armas, os israelitas chegaram ao outro lado do mar antes de serem alcançados.
Isso deu aos egípcios a inteira certeza de que também chegariam em segurança. Mas estavam enganados, pois não sabiam que Deus havia preparado aquele caminho somente para o seu povo e não para os perseguidores. Assim, depois de todos os egípcios haverem entrado no espaço aberto entre as águas do mar, estas reuniram-se num instante, sepultando-os todos, envolvendo-os com suas ondas. O vento juntou-se às vagas para aumentar a tempestade. A grande chuva caiu dos céus. Os relâmpagos misturaram-se com o rebombo dos trovões. Os raios seguiam-se aos trovões. E, para que não faltassem nenhum sinal dos mais severos castigos de Deus, na sua justa cólera para punir os homens, uma noite sombria e tenebrosa cobriu a superfície do mar, de modo que de todo esse exército tão temível, não restou um único homem que pudesse levar ao Egito a notícia da horrível catástrofe. 101. Ninguém poderia calcular a alegria dos israelitas por se verem salvos contra toda a esperança, pelo poderoso auxílio de Deus e por terem garantia da liberdade, depois da morte inesperada daqueles que pretendiam submetê-los à nova escravidão. Passaram toda a noite em agradecimentos, e Moisés compôs um cântico para dar a Deus graças infinitas por um favor tão marcante. Narrei aqui tudo em particular, segundo o que encontrei nos escritos, nos livros dos santos. Ninguém deve considerar como coisa impossível que homens que viviam na inocência e na simplicidade desses primeiros tempos tivessem encontrado, para se salvar, uma passagem no mar, quer se tenha ele aberto por si mesma, quer tenha acontecido pela vontade de Deus, pois a mesma coisa aconteceu algum tempo depois aos macedônios, quando passaram o mar da Panfilha, sob o comando de Alexandre, e quando Deus se quis servir desta nação para destruir o império dos persas, como o narram os historiadores que escreveram a vida deste príncipe. Deixo, no entanto, a cada qual que julgue como quiser. 102. No dia seguinte a essa memorável jornada, os ventos e as ondas impeliram as armas dos egípcios para a praia, onde os israelitas estavam acampados. Moisés atribuiu o fato a uma ação particular de Deus, que assim lhes dava ocasião de se armar. Distribuiu-lhe todas as armas e, para obedecer às ordens de Deus, levou-os para o Monte Sinai, a fim de oferecer a ele um sacrifício e presentes, como sinal de gratidão pela milagrosa salvação que lhes concedera. Fim do livro 2. Continua no próximo capítulo.